seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o mau hálito, também conhecido como halitose, e aquele mau fedor que tem na boca, um fétito. Afinal, o mau hálito, ele é uma causa bucal ou ele é uma causa estomacal? Mesmo quando o paciente ele escova os dentes, como é que a pessoa tem mau hálito se escova os dentes? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Pessoal, várias pessoas sofrem com o problema que é o mau hálito. Muitas vezes essas pessoas tomam todas as medidas necessárias de higiene bucal, ou seja, escovação dental, uso de fio dental. Muitos desses pacientes usam até enxaguante bucal e mesmo assim o mau hálito continua, persiste, mesmo com todas essas medidas que são tomadas. Mas então, por que a pessoa continua sentindo esse mau hálito? Para falar sobre isso, a gente precisa conversar sobre: será que é porque a pessoa tem um mau hálito por alguma coisa estomacal? Vamos tentar pensar o que o hálito bucal tem a ver com o estômago. O hálito, quando é causa estomacal, quando a pessoa tem aquele odor na boca, provavelmente é porque essa pessoa não faz uma higienização completa, ou seja, com uma pasta com flúor, uma escova macia. Possa ser que essa escova desse paciente já esteja na hora de trocar, que não usa fio dental corretamente. Gente, fio dental ele tem que entrar dentro da gengiva para limpar tudo. Às vezes o paciente coloca só na pontinha do dente e não limpa. E principalmente se é paciente que fuma e bebe com alguma certa frequência. Isso também chega a gerar um mau hálito. E, além do mais, a pessoa ela pode ter algum problema estomacal que deixa ela mais suscetível a mau hálito, que é alguns problemas que a gente vai falar ainda nesse vídeo. Mas, afinal de contas, o que é o mau hálito? O mau hálito ele é conhecido como halitose ou o mau hálito bucal. O mau hálito é determinado por ser uma alteração do hálito que o torna desagradável. E esse mau hálito ele pode significar ou não uma causa fisiológica que aquele paciente pode ter, tá? A halitose, ela também é conhecida como hálito fétido, vai apresentar-se como se originando do latim, da palavra hálito, que significa um ar expirado, e ose, alteração, ou seja, um ar inspirado, alterado. E, portanto, aquele odor expirado pelos pulmões, pelas bocas, pelas narinas, é determinado como um hálito fétido. Ter o mau hálito é normal, mesmo escovando o dente, mesmo tendo problema de saúde, problema estomacal, realmente é normal? Então, tudo que é fora do comum não é normal. O mau hálito ele pode estar fazendo uma indicação de que você tem alguma alteração, por ser um sinal indicativo de que alguma disfunção orgânica que requer tratamento ou fisiológica que requer orientação esteja acontecendo. E a halitose, ela não significa apenas que o paciente tem uma doença sistêmica, que o paciente já é uma pessoa que tem uma doença, mas sim que possa ser algo que formou, tá? Ou que esteja acontecendo e você não sabe. Agora vamos falar sobre uma curiosidade rapidamente. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 40% da população mundial tem a halitose, que também é conhecida como o hálito fétido, o mau hálito e o fedor na boca, que foi o que a gente acabou de falar. A halitose, em geral, ela é um problema de saúde com consequências tanto sociais quanto econômicas, morais e psicoafetivas. No paciente que sofre de ansiedade, um paciente que sofre de depressão, tem alterações hormonais que pode vir, sim, a gerar um mau hálito. Mas como é a formação do mau hálito, ou seja, a formação da halitose?
O hálito, ele é composto por um ar inspirado que, após a inspiração, provoca as trocas gasosas fisiológicas, certo? Que vai partir do intestino, associado às substâncias eliminadas por via pulmonar, para o fígado, que partem para a bile, de lá vão para o sangue e finalmente para os pulmões, onde esses são eliminados pela expiração. Ou seja, quando você transpira, eles são eliminados. Porém, a halitose ela pode estar sendo causada de outras formas. Então, quais são essas principais formas? Principalmente, quando a gente fala de meio bucal, é a existência de cárie. Então, a cárie é uma das maiores formadoras de mau hálito, principalmente quando é um paciente que tem um dente aberto. Então, uma broca de dente, como a gente chama na odontologia, gera, sim, um mau hálito. Então, a má higiene bucal também é uma associação que forma a halitose. Pode ter também outras origens, como a respiratória, pacientes que sofrem de sinusite, amidalite. Origens digestivas, quando é um paciente que sofre de erupção gástrica, dispepsia, neoplasias e até mesmo úlceras duodenais. E também de origens metabólicas e sistêmicas, como alguns pacientes que apresentam algumas enfermidades, febris, alterações hormonais, febres reumáticas, diabetes, estresse, alterações hormonais, mulheres que estão no ciclo menstrual, mulheres grávidas, estresse, tudo isso pode causar uma halitose. Porém, como a gente está falando aqui dessa associação do mau hálito com o estômago, existem algumas causas que também podem ser formadas, que são as causas digestivas. A primeira e a mais comum é a úlcera gástrica. O que é uma úlcera gástrica? Uma úlcera, ela é formada quando há feridas na parede do estômago, que geralmente são provocadas devido a uma má alimentação, que é um fator genético, ou ainda mesmo pelas mesmas bactérias responsáveis pelos mau hálitos, bactérias também que são formadoras de outras lesões, como a cárie, como a periodontite, como por exemplo a Streptococcus mutans. Outra bactéria que a gente tem também, que é muito famosa, é a Staphylococcus. Então, são bactérias que são micro-organismos geradores de lesões na boca que podem sim vir a formar esse mau hálito. Outra que a gente tem é o refluxo esofágico. O refluxo, ele ocorre devido ao ácido gástrico que volta para o esôfago. E assim gera uma ardência na garganta, no estômago, no peito. Então, pacientes que sofrem de refluxo sabem muito bem do que é esses sinais sintomas que a gente está falando. Com isso, também vai acontecer o mau hálito por conta desse odor do ácido que vai provocar o aumento de bactérias na boca. Consequentemente, gera a desmineralização dos dentes e isso vai enfraquecer os dentes também. Outro que a gente tem são os cáseos amigdalianos. A gente tem um vídeo aqui no canal só que fala sobre isso, vou deixar o link aqui no card para vocês, na descrição. Mas, resumidamente, os cáseos amigdalianos ou amigdalianos são pequenos resíduos de comida que fixam e ficam instalados na amígdala, que é uma parte da garganta, tá? E nessa estrutura há o que a gente chama de ondulações. E essas ondulações, elas podem vir a aglomerar ou a acumular a comida já mastigada, podendo voltar como refluxo naquela região. Então, os casos, o paciente vai ter um mau odor que vai dessa região bucal e provoca um ácido desagradável, além de um desconforto, para o paciente, uma agonia. Outra causa oral, que é muito comum, é a língua fissurada. Também temos vídeos sobre língua fissurada aqui do canal, que é uma anomalia bucal, ou seja, é algo diferente, mas que sem dor não é necessário intervenção. A língua fissurada é uma condição benigna que vai levar à formação de sulcos ou até mesmo de fissuras no dorso da língua. A língua fissurada não tem uma causa específica, ela pode vir afetar alguns pacientes e outros não é causada por cárie, por nascimento, por genética, não. É algo que não existe uma causa até hoje conhecida, é uma anomalia.
E o seu aspecto de fissuras vai conter muitos restos alimentares que, se o paciente não escovar a língua, com o escovador de língua, tá? Nesses casos, pacientes com língua fissurada é melhor, porque ela vai limpar mais, vai acumular cada vez mais nessa região. Mas, afinal de contas, como eu posso prevenir? Eu quero prevenir, não quero ter esse mau hálito mais, mesmo sabendo que eu não tenho mais causa estomacal. O que eu posso fazer? Primeiro de tudo, vá ao seu dentista, vá ao seu médico para identificar qual é a origem do mau hálito. Então, seu dentista vai falar, você está com a cárie aqui, está com o dente aberto, que pode estar te causando esse mau hálito, você está com a gengiva inflamada, ou então você pode estar com algum problema estomacal pelos sinais que você fala, né? Você sente que está com esse refluxo, aí sim você vai no médico, né? Pede um encaminhamento, se for o caso. Se identificado que o odor ruim realmente seja por parte dos problemas estomacais, o médico pode encaminhá-lo para o gastroenterologista e assim seguir com o tratamento, tá? Porém, seja qual for a causa da halitose, a higiene bucal ela é fundamental para o sucesso do tratamento, porque só ela vai fazer a eliminação da causa que é o mau hálito. Então, o mau hálito, se você tem um problema estomacal e ainda assim não cuidar, né, da escovação dos seus dentes, vai se persistir cada vez mais, beleza? Então, o que a gente pode fazer em relação ao meio bucal? É usar o fio dental com uma boa escovação, limpando a língua, pacientes caso haja necessidade. Faz a limpeza com o limpador de língua após qualquer refeição. Não é só de manhã, à tarde e noite. Não, é todas as refeições. Ir regularmente ao seu cirurgião dentista. Realizar bochechos com produtos antissépticos também, tá? Ter uma dieta balanceada. Evitar comer entre as refeições. Beber pelo menos 2 litros de água por dia. Controlar o estresse. E, além do mais, evitar o excesso de comidas gordurosas, comidas que contêm muito açúcar, frituras e outros tipos de alimentos que são ácidos, que contêm ácidos na sua composição, que é o caso do cigarro e do café também, além de outros refrigerantes, né, como a gente já falou anteriormente aqui nesse vídeo. Então, a higiene bucal tem que ser uma escovação mínima aí, né, de 3 vezes ao dia, com o uso de fio dental, com o uso de escovador de língua, um creme dental com pasta. Se houver a necessidade pelo cirurgião dentista, ele te recomendar um bochecho antisséptico bucal, possa ser que o seu cirurgião dentista identifique que você possui alguma doença periodontal, gengivite, periodontite, outros tipos de medicações e bochechos que apresentam clorexidina, né, como é o caso do Periogard. Enfim, precisa ir ao dentista para ele identificar. Hidratação. Quando a gente tem a região bucal úmida, é uma forma de limpá-la levemente e assim também diminuir o mau cheiro, certo? Por isso, beba água constantemente, não somente pela sua saúde, mas pela sua boca também. Principalmente se você estiver fora de casa, onde você não vai ter acesso à sua escova. Então, beber água vai reduzir as bactérias da boca também, tá? A alimentação. Muitos alimentos, eles são capazes de contribuir com a má higiene bucal. E outros para contribuir com a higienização bucal, como é o caso da maçã. Então, minha mãe sempre falava, leva a maçã que limpa os dentes. E isso é verdade. A maçã, outras frutas e legumes, como cenoura, pepino, são importantes também para uma melhor alimentação e uma dieta equilibrada, quando a gente fala em meio bucal, tá? É claro que se você for fazer alguma dieta específica, sempre procure o seu nutricionista, beleza? E alguns alimentos ácidos vão atacar os dentes e vão diminuir o acúmulo de micro-organismos que causam mau hálito, como canela, anis, cravo, que são muito bons e bem efetivos para refrescar o hálito. Além disso, outras alimentações que a gente não recomenda, né? Ou então que você use em menor quantidade, são os cafés e os refrigerantes. Então, o café vai dificultar a oxigenação e vai apresentar um componente que altera o odor da boca. Por essa razão, não é ideal você
ingerir o pó do café especificamente e sim, né, diluí-lo na água e tomar como um bom café, tá? Assim, de forma a reduzir o seu consumo desse alimento que é tão ácido. E também visitas regulares ao seu cirurgião dentista. Se você é um paciente que possui um acompanhamento, vá pelo menos 2 vezes no ano, né, de 6 em 6 meses. Ou então, se você é um paciente que tem periodontite, vá menos tempo, de 3 em 3, para que assim o cirurgião dentista ajude você e você o ajude também. Tá certo? Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo nos comentários ou mandar pra gente através das nossas redes sociais. O nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. E também o nosso TikTok, @Resumo de Odonto. Aguardamos vocês por lá. E comente aí se você tiver qualquer dúvida. Tá certo? Então é isso. Valeu!